Boa noite, pessoal. Que Deus nos abençoe grandemente. Nessa noite, eu tenho mais uma mensagem especial da parte do Pai para compartilhar com todos vocês. Amém? Eu espero que todos nós possamos aprender grandemente nessa noite, como eu sei que vai ser, e que, em primeiro lugar, que nós possamos louvar e glorificar o nome do único que deve ser louvado e glorificado, Jesus Cristo. Amém? O nosso texto da noite se encontra em 2 Pedro, em seu capítulo de número 3 e verso de número 18, que assim se escreve: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Esse é um verso muito especial e ele fala um pouco sobre o processo de mudança barra evolução barra crescimento que eu e você já passamos, estamos passando ou então iremos passar em nossa vida com Deus. Hoje pode ser que eu me prolongue um pouco, mas o importante não é o tempo da mensagem, mas o importante é que o que Deus quer que seja passado, seja passado. Então, nessa noite, eu gostaria de trazer a vocês algumas coisas, poucas, pois eu não sei de nada, sobre esse tema. Algumas das coisas que eu aprendi, algumas das coisas que Deus falou ao meu coração. Eu gostaria também de falar um pouco sobre algumas fases desse processo de mudança, barra evolução, barra crescimento que nós vivenciamos em nossa vida com Deus. Obviamente, tudo começa no princípio. E o princípio é quando estamos fracos, quando estamos no fundo do poço, quando a nossa vida não é boa, quando a nossa vida não é proveitosa, quando a nossa vida não tem paz. É aí que começa esse processo. Pois é aí que nós, eu, você, quem conhecemos a Deus. É aí. Quando estamos vivendo já há muito tempo uma vida sem paz, uma vida sem Deus, uma vida que só está indo, não tem proveito, não tem aprendizado. É aí que conhecemos a Deus. E é aí que é o princípio desse processo. Porque é só a partir desse momento que ele começa. Eu gostaria que você entendesse que sem Deus você não vai sair do lugar. Ah, mas e se eu conquistar muito dinheiro, muitas propriedades, muitas empresas? Para você, pode parecer que você saiu do lugar. Mas existe algo muito mais importante que dinheiro, que empresas, que propriedades. E isso é a salvação. Isso é uma vida com Deus. E pode ser que para você, ao ganhar dinheiro, empresas, propriedades, você tenha saído do lugar e evoluído. Mas do ponto de vista espiritual e falando sobre salvação e vida com Deus, você não saiu do lugar. Porque o que importa é depois, no grande dia, no dia da segunda volta, que está por vir. É aí que você vai ver, se você não mudar, que tudo isso que você conquistou de bens materiais, de nada vale. Então não pense que a sua mudança, que a sua transformação, que a sua evolução, que o seu crescimento vão se dar por você e pelo ganho barra conquista de bens. Pois não vai ser assim. Você só muda, você só se transforma, você só evolui, você só cresce com Deus. Você só cresce com Deus. Ah, mas isso só depende de mim, o meu crescimento só depende de mim. Não mesmo. Porque, como eu disse, o verdadeiro crescimento, a verdadeira evolução é quando você cresce, quando você evolui em sua vida com Deus. E não, entrar nessa vida não depende só de você. Seguir esse caminho não depende só de você. Até porque para que esse processo de mudança comece, você tem que receber do Pai graça, entendimento, para que você comece a evoluir aí. Sem Ele você não recebe nada disso. Sem Ele você não se torna uma pessoa que entende mais das coisas. Sem Ele você não se torna uma pessoa melhor, uma pessoa com mais paz no coração. Sem Ele você não consegue nem começar esse processo de real crescimento. Porque é Ele que nos dá essa ajuda inicial, ou seja, é Ele que nos concede essa graça, esse entendimento, essa sabedoria que é pouca, mas que já nos ajuda 1 milhão, 1 bilhão de vezes.
É Ele que começa esse processo. E nós só estamos vivendo o começo dele, pois quem realmente começa ele é Deus. E a sua parte, que você só consegue fazer de forma minimamente decente quando você recebe essas coisas, essa mesmo, a sua parte, você não consegue fazer ela sem Deus. Então adivinhe só, não depende só de você, porque nem mesmo a sua parte você consegue fazer sem Ele. Então tire esse pensamento da sua cabeça, que a sua evolução só depende de você. Sim, ela depende de você, como todas as coisas que você vai vivenciar também dependem de você. Mas se fôssemos colocar isso em um gráfico de porcentagem, a porcentagem das coisas da sua vida relacionada a dependerem de você nem se compara com essa mesma porcentagem com relação a Deus. Se todas as coisas da sua vida dependem 1% de você, já é muito. E esse 1% pode parecer pouco, mas você sabe que é muito, pois você precisa fazer muitas coisas, mas elas não se assemelham nem um pouco ao que Deus precisa fazer. Então, não depende só de você. E o pouco que depende de você não se compara ao que depende de Deus. Porque você, eu, nós jamais seríamos capazes de fazer uma fração daquilo que Deus faz. Então não, você não vai começar a viver mudança, você não vai começar a viver evolução sem Deus. A menos que você viva a falsa evolução, o falso crescimento. Então, o primeiro passo é você ir para os braços de Deus. É você começar a andar nos caminhos dele, é você se render a ele, largar tudo da sua antiga vida e ir viver com ele. Esse é o primeiro passo. Pois ele não vai te rejeitar. Não. Ele está preparado para te receber. E é só a partir desse momento que as coisas vão começar a mudar. Só a partir desse momento. Então reconheça. É isso que eu quero te passar agora, nesse momento da mensagem. Reconheça que sem Deus você não é capaz de fazer nada relacionado ao seu processo de mudança. Porque não depende só de você. Então só a partir do momento que você conhece a Deus verdadeiramente, só a partir do momento que você passa a buscar a Ele, só a partir do momento que você se rende a Ele, é que o seu processo de evolução e transformação começa. Agora chegamos em outra parte da mensagem. Esse processo, o processo de evolução, não é rápido, como muitos pensam. O processo de evolução não é maravilhoso, lindo, só coisas boas, como todos pensam. Porque a vida com Deus não é assim. O seu processo de evolução e de transformação, ele é lento. Ele é repleto de maus bocados, maus momentos. Ele é repleto de lutas. E não se engane, não é porque você está evoluindo mais que os ataques vão vir em menos. Quanto mais você evolui, mais o inimigo se irrita. Quanto mais Deus age na sua vida, porque Ele é o grande responsável pela sua mudança e nunca você, quanto mais Deus age na sua vida, mais o inimigo se revolta e maiores e mais numerosos são os ataques. Então esse processo não é fácil. E se você já ouviu alguém pregando que esse processo é fácil, saiba que é mentira. Saiba que é mentira. Porque nada em nossa vida com Deus é fácil. E nem deveria ser. O processo de mudança, o processo de evolução que você está para vivenciar, que você está vivenciando, ou que você já vivenciou, que eu acho muito difícil, é um processo difícil, demorado. E não se engane, ele não vai acontecer a partir do momento que você entra nele. Não. Basta você desistir, que ele para por ali mesmo. Não é algo que é só você dar início e largar de mão que vai acontecer. Não é algo assim. Você tem que ter perseverança. Sim, você tem que ter perseverança. E Deus nos ensina a ter perseverança. E Ele trabalha muito bem conosco em todos os momentos de nossas vidas. E especialmente quando somos perseverantes. Então persevere, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil.
Não vai ser mil maravilhas, não vai ser mar de rosas. Não vai. O inimigo vai investir, o inimigo vai atacar. E pode ser que você caia, mas não desista, porque faz parte do processo. Você acha, eu vou dar um exemplo agora, uma analogia relacionada ao mundo, mas não leve isso como se fosse algo do mundo. Não, é só uma analogia. Você acha mesmo que aquele atleta profissional de elite, ele chegou no nível que ele tá só ganhando? Ele só foi evoluindo sem ter nenhum baixo, sem nem cair nenhuma vez? É claro que não. E assim é com você. Você vai cair, você vai pecar. Vão chegar momentos onde você vai se desesperar tanto que você vai achar que acabou, que não importa o que você faça, você não vai conseguir. Mas você vai, por mais difícil que seja. Mas não é você que vai conseguir. Você vai vivenciar. Mas você só vai conseguir por causa dele, não por causa de você apenas. Porque se dependesse só de você, isso jamais aconteceria. Se dependesse só de mim, esse processo jamais se concluiria. Porque é Deus que faz esse processo acontecer. Então persevere, porque não vai ser fácil. Persevere, porque quem está te guardando é maior. Quem está te guardando é o maior, é o mais perfeito, é o que deve ser respeitado, é o que deve ser louvado, é o que deve ser glorificado. Então persevere, porque sem perseverança, sem vitória. Desistindo, é assim, desistindo que você perde todo o seu progresso. E a menos que você volte a tempo, você perde a sua vida por completo. Então não desista. Tá difícil, é muita coisa. Eu acho que eu não vou conseguir carregar. Deus não te entrega um fardo maior do que a sua força. Você pode, mas você sozinho não pode. Mas sim você com Deus. Esteja com Deus, persevere, esteja na presença. E as coisas vão dar certo. Por mais numerosas que as lutas sejam, por mais perigosas e terríveis que as experiências sejam, vai dar certo. Não é mil maravilhas. Esse processo não é um mar de rosas. Não é. Então tenha perseverança e já fique sabendo disso. Não é fácil. Todos nós vivenciamos lutas, todos nós enfrentamos momentos ruins, maus bocados, mas nós temos que ter perseverança. E é assim, com perseverança, buscando a Deus em primeiro lugar, dedicando o nosso tempo a Ele, focando nele. É assim que nós vamos para frente. Porque quando fazemos isso, Ele age em nossas vidas, contribuindo para a nossa evolução, contribuindo para o nosso progresso. Esse é o processo de evolução. Ele é duro, ele é árduo, ele é lento, mas ele é assim, porque deve de ser. Se Deus quisesse que fosse tudo fácil, ele faria tudo fácil. Mas se não é tudo fácil, é porque ele não quer que seja tudo fácil. E se ele não quer que seja tudo fácil, é porque tem que ser difícil. Tem que ser difícil. Se ele não quer que seja fácil. Se não está sendo fácil, é porque não é para ser. Coloque isso na sua cabeça. Esse processo não é fácil. Esse processo não é mil maravilhas. Então coloque na sua cabeça que vai ser difícil. E não escute pessoas que pregam para você que vai ser muito fácil. Que não tem coisa ruim, que não tem momento ruim, que é tudo mar de rosas, que é tudo mil maravilhas. Não escute alguém que pregue para você essas palavras. Porque o processo não é assim. E se você também não quer acreditar em mim, confirme-se com Deus. Eu tenho convicção de que eu estou trazendo a você a verdade. E é a verdade. Porque eu também estou vivendo esse processo de evolução. Não é fácil. E como eu disse, é lento. Eu não sou ninguém. Eu não era ninguém e ainda não sou ninguém. Mesmo já tendo conhecido a Deus, mesmo já tendo uma comunhão com Deus. A evolução pode ser pouca, mas de pouco em pouco você chega lá. A evolução pode ser difícil de se alcançar, mas se você persistir e não deixar o inimigo te tomar, se você persistir e não desistir, não jogar a toalha, você vai alcançar a salvação, você vai alcançar a evolução, o crescimento verdadeiros. Amém?
Graças a Deus. Esse é o processo de evolução. Ele tem momentos bons, mas ele tem momentos ruins. E se prepare para os momentos ruins, porque nesses momentos você tem que persistir. Nesses momentos você tem que entender que não é sobre você, é sobre ele. Nesses momentos você coloca nas mãos dele e faz o que você pode. O que você não pode, ele faz. Tenha fé e não desista, você vai ver. Amém? Graças a Deus. Agora, para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre o pós, sobre como é o fim desse processo e o que vem após ele. O fim do processo, você já sabe mais ou menos como é. Você já tem uma grande evolução alcançada. Você já firmou ainda mais a sua comunhão com Deus. Você já estabeleceu um relacionamento muito mais forte com Ele. Você agora não cai mais. Você agora evita o pecado. Deus agora age cada vez mais em sua vida e te fortifica cada vez mais. Agora você tem discernimento, agora você tem entendimento e sabe que você não deve desistir. Mas não se engane, não é porque está no fim do processo que você não pode perder todo o progresso e cair. Basta você desistir. Basta você transgredir. Basta você abrir uma brecha para o inimigo. E se você estava aqui, você pode voltar para cá em 2 toques. E se você não voltar a tempo, no dia da segunda volta você ainda vai estar aqui. E possivelmente o seu destino não será bom. Então não desista, por favor. Eu sei que o processo é ruim, o processo é lento, mas não é só de momentos ruins que é feito o processo de crescimento. Não só. E a recompensa é gratificante. Não tem coisa melhor do que após uma vida sofrida de momentos bons e ruins, mas sempre ao lado de Deus, não há nada melhor do que você ser salvo e viver com Ele em pessoa para todo sempre. Não tem nada melhor do que isso. E isso é o que vem depois que você conclui o seu processo. Que você não. Que Deus te ajuda fazendo a maior parte do serviço a concluir esse processo. É isso que vem depois. A salvação. Algo maravilhoso. Que é o meu sonho, que eu acredito que é o seu sonho também. É isso. É assim que termina o processo, caso você não desista. Continua da mesma forma. Grandes ataques, numerosos ataques do inimigo, momentos ruins, mas também momentos bons, momentos de vitórias, momentos de conquistas. É assim que é o fim do processo, exatamente como todo o seu desenrolar. E após esse processo, você é salvo, você é liberto, você vai viver a vida eterna. Como eu disse, a menos que você transgrida, a menos que você desista, a menos que você blasfeme, a menos que você abra brechas para o inimigo entrar na sua vida e destruir tudo. Esse é o processo de evolução. Recapitulando, você não evolui sem Deus. Você não cresce sem Deus. O processo não é fácil, ele é lento, ele é dolorido, mas ele também tem momentos bons e momentos de vitórias. Mas não é fácil, não é mil maravilhas, não é um mar de rosas. E o fim desse processo é exatamente como todo o seu desenrolar, seguido pela melhor coisa que um mero mortal como eu e você podemos receber: a salvação, que só é proveniente de Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu espero que eu tenha esclarecido. Eu espero que eu não. Eu espero que você tenha sido fortemente tocado, fortemente tocada por Deus nessa noite. Eu espero que Ele tenha te esclarecido dúvidas que você tinha, assim como Ele me ensinou muito e me esclareceu muitas coisas. Eu espero que Ele tenha te ajudado grandemente através desse vídeo. E toda honra e toda glória sejam dadas somente ao nome dEle e jamais ao de ninguém. Se você foi ajudado, se você foi ajudada, lembre-se que isso foi Deus que fez na sua vida. Não fui eu, não foi o pastor da sua igreja, não foi o seu primo que pregou para você. Nós apenas fomos instrumentos de Deus para passar o que Ele quer te ensinar para você. Então toda honra e toda glória sejam dadas somente a Jesus Cristo. E como eu disse, se você foi ajudado nessa noite, considere que isso foi 100% por causa dele, porque realmente foi. Amém? Vamos agora ao nosso sagrado momento de oração. Senhor amado Deus, soberano e querido Pai,
Nesse sagrado e abençoado momento de oração, Senhor Jesus Cristo, eu oro e te agradeço grandemente por esse dia de hoje, Pai. Senhor, eu te agradeço por ter estado comigo e com a minha família durante esse dia. Te agradeço, Senhor, por ter protegido também os teus filhinhos que aqui estão. Senhor, louvo a Deus, louvo a Ti, Pai, pela vida dos teus filhinhos, pela minha vida, pela vida da minha família. Senhor, obrigado por eu ter levantado da minha cama, obrigado pelo Senhor ter me dado fôlego de vida, Senhor, nesse dia de hoje. Mesmo sem merecer, o Senhor me deu a oportunidade de viver mais 24 horas desse dia maravilhoso. Pai, muito obrigado por tudo, obrigado por cada refeição. Senhor, obrigado por esse momento de reunião com os teus filhinhos, por esse momento de adoração ao teu nome. E desde já, Pai, me desculpe, Pai, qualquer coisa que eu tenha feito nesse dia de hoje que não te agradou. Nesse momento eu coloco nas tuas mãos, Pai, qualquer erro que eu tenha cometido e te peço sincero perdão do fundo do meu coração. E acredito, Pai, que os teus filhinhos nesse momento estão fazendo a mesma coisa. Papai querido, que eu e teus filhinhos, que todos nós que aprendemos muito nessa noite, possamos colocar em prática o que nos foi ensinado em nossas vidas. Senhor, que nós possamos ter entendido e que nós possamos ter sido esclarecidos um pouco mais sobre esse processo de evolução e crescimento em Ti, Pai. Que nós possamos entender que sem Ti, nós nem sequer damos início a esse processo. Que nós possamos entender, Pai, que não é fácil, que não é rápido, mas que nós possamos entender que o que vem depois é algo maravilhoso. Papai, que essa palavra possa entrar e ficar em nossos corações para todo sempre. E que cada dia mais o Senhor nos ensine um pouco e um pouco mais sobre essa mesma passagem. É assim que eu oro, em nome do teu santíssimo amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Toda honra e toda glória sejam dadas somente a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Um beijão a todos e nunca se esqueçam. Lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e tenham um restante de dia e um dia de amanhã fortemente, grandemente abençoados por Deus.